Vai fazer uma viagem longa, mas ainda não sabe por onde começar? Então você precisa ver esse vídeo até o final, porque eu vou te ensinar 7 passos eficazes sobre como você pode se organizar para fazer uma longa viagem tranquila, segura e se adeque facilmente às mudanças que irão acontecer no caminho para você finalmente tirar seu sonho do papel. E eu sei que é isso que vocês querem aí, né? Ah, foi mal. Não sei se alguém te contou, mas eu tenho uma novidade aqui para vocês, tá? Então agora você já está sabendo, por mais que você se organize, planeje e trace sua rota perfeita, vai por mim, ela vai mudar. Mas relaxa, tudo que você vai precisar fazer é se adequar a essa mudança, que tudo vai ficar da melhor maneira possível, tá bom? Não, é sério, mudar faz parte da jornada e você ainda vai acabar descobrindo que isso pode ser sensacional. Para expandir o seu entendimento, imagine que você está em um barquinho sobre uma maré serena, navegando pacificamente em águas tranquilas. Você imaginou? De repente, os ventos começam a mudar e a corrente vai te puxando fortemente para outra direção. O que é que você vai fazer numa situação como essa? A resposta errada é se você cogitou remar contra a correnteza. Na verdade, se você remar contra a correnteza, além de você não sair do lugar, o seu barquinho ele vai acabar virando de alguma forma. Então, gente, vocês vão simplesmente alçar as velas e deixar a mudança acontecer. Sim, se o destino aleatoriamente decidir que você deve fazer a curva, faça. Vai por mim. A experiência que você provavelmente vai viver será muito mais intensa, algo incrível, e vai acontecer tudo aquilo que você possa experimentar da melhor forma possível. Além disso, nem sempre as nossas escolhas são as melhores ou as mais inteligentes. Por isso, eu preparei esse vídeo especialmente para você não só aprender a se preparar para uma longa viagem, como também para você fazer um planejamento realista. Você vai aprender a se adaptar facilmente, sem muitas resistências às mudanças. Calma, gente, eu não tô dizendo aqui para você sair por aí, deixa a vida me levar, até porque quando a gente não sabe para onde ir, qualquer caminho serve, não é mesmo? Portanto, se planejar é essencial para que tudo ocorra bem. Porém, o que eu quero desconstruir na sua cabeça é que por mais que você trace todo o itinerário certinho, mudanças podem e provavelmente vão acontecer e tá tudo bem, ok? Agora que você já entendeu a referência, nós vamos para as dicas, tá bom? Mas antes da gente começar, se você caiu aqui de paraquedas nesse vídeo, meu nome é Leandro Mariani, eu tô fazendo uma volta ao mundo desde 2019, eu comecei por um período sabático, fiz intercâmbios voluntários e depois eu me tornei nômade digital no caminho e eu ensino pessoas a terem o mesmo estilo de vida que eu, o estilo de vida baseado na liberdade geográfica, e é por isso que eu trago esses vídeos nesse canal. Então se você quer fazer um intercâmbio barato, viajar barato, virar nômade digital, mesmo que você ache que não tem habilidade nenhuma, você está no local certo, tá? Então já deixa seu like nesse vídeo, já se inscreve no canal se você não é inscrito e compartilha com seus amigos, que isso me ajuda muito, tá? E também tem aquele negócio do sininho que você pode fazer, que vai ser bom também. E me segue lá no Instagram, @euleandromariani, que lá eu mostro os bastidores de como é que é uma volta ao mundo. Agora, sem mais delongas, a gente está pronto para começar o vídeo. Eu vou te dar nesse vídeo, gente, 7 passos eficazes para que a sua longa jornada seja inesquecível e você volte cheio ou cheia de boas experiências. Vamos começar com o nosso passo a passo? O passo 7, trace uma rota. Eu sei que mesmo que a gente trace uma rota de viagem, elas podem mudar. Porém, por que traçar uma rota é tão importante? Por que é que devemos traçá-la, afinal de contas, se a gente sabe que vai mudar? Porque, como eu já disse antes, quando a gente não sabe para onde a gente vai, qualquer caminho serve. E quando eu falo de mudanças, eu não tô querendo dizer que você vai mudar o seu destino final. Não é isso que eu tô falando aqui nesse vídeo não, tá? Porém sim, você vai fazer um pequeno desvio ou até mesmo pegar um caminho melhor, um caminho que você nunca imaginou. Mas como que você vai traçar uma rota? Como é que é o passo a passo para fazer isso, né? Eu suponho que você escolha até onde você está disposto a ir. Vamos supor que você quer ir para a Ásia e até o continente asiático, mais especificamente para Tailândia. Como assim? Bem, você vai pegar o mapa, seja impresso o aplicativo, e vai explorando os países mais próximos da Tailândia. Contudo, você deve ir traçando rotas meio que voltando na direção do país que você está. Assim você já vai começar a ter uma certa noção dos melhores caminhos e meios de como ir de um país para o outro. Quando eu disse explorar, eu quis dizer fazer pesquisas na internet de tudo sobre os países que você provavelmente vai passar. Faça pesquisas do idioma local, sobre cada país específico. Dessa maneira, você vai acabar descobrindo que tipo de transporte aqui naquele trecho é o melhor, mais barato, mais rápido ou mais confortável para você visitar.
Daí, aleatoriamente, pode ser que você descubra que pegar um trem é mais barato do que pegar um avião, por exemplo, ou pegar um ônibus. Agora, quando eu digo pesquisar, gente, é só para vocês terem uma ideia básica de como é que é o meio de transporte daquela região do mundo que você está visitando. Eu não estou falando aqui para você chegar e já comprar todas as passagens, sair comprando, por quê? Até mesmo imagina uma situação que você chegou na Tailândia, você foi para uma ilha mágica lá que você amou e você quer ficar 1 ou 2 dias a mais. Pensa nesse cenário, se você já tiver uma passagem comprada, você vai se sentir na obrigação de ir embora. Se você não se tiver comprado, você já sabe que você pode ficar mais uns dias, você pode trocar, deixar de ir para aquele lugar que você tinha planejado porque você gostou muito do outro, ou vice-versa. Se você não gostou daquele lugar que você está ficando, você chegou lá de primeira, achou ruim aquele país, achou ruim aquela cidade, se você tiver uma passagem comprada, você vai ter que ficar se martirizando até o dia de ir embora. Então simplesmente o que você pode fazer? Você vai embora a hora que você quiser. Se você não tem passagem, você não está preso a nada. Pesquisar, gente, ele é importante para você ter uma noção, mas não significa que você tem que tomar atitude precipitada sem conhecer no detalhe aquele destino. E sabe uma coisa que é muito legal, como é que você descobre essas maneiras mais baratas de poder viajar? Elas acontecem de maneiras aleatórias, seja conversando com um nativo ou com outro mochileiro, seja porque você conheceu uma galera incrível e quer ir com elas, seja porque você começou a pesquisar nos sites locais, e é justamente aí onde as mudanças vão acontecer, e isso vai acontecer. Às vezes pode estar acontecendo um grande festival anual em determinado país e você, por acaso, no destino acaba vivendo uma experiência maravilhosa que nem estava no seu itinerário. Coisas como essa aconteceram comigo na minha viagem de volta ao mundo, né? Por exemplo, a Eslovênia era um país que eu nunca imaginei visitar. Eu nem tinha pensado, eu nem sabia o que tinha para fazer na Eslovênia. E quando eu cheguei, eu estava na Croácia, eu conheci uma galera, fiquei muito amigo dessa galera, tinha um plano de ir pra Grécia, e essa galera falou assim, não, vamos fazer o seguinte, vamos pra Eslovênia com a gente? Aí eu falei assim, gente, o que eu vou caçar lá nessa tal de Eslovênia, né? E aí, resolvi mudar meus planos. E vou te falar uma coisa, foi um dos melhores países que eu visitei na minha vida. Só que eu nunca poderia ter feito um planejamento antes da minha volta ao mundo, colocando Eslovênia no meio, porque eu nem conhecia a Eslovênia, sabe? Então a gente tem que estar aberto a essas mudanças para a gente ter a real diversão e imersão cultural durante a nossa viagem. Além disso, é aqui também que você deve se atentar quais são as restrições se você vai ou não precisar de vistos para entrar em determinado país. Então, depois de planejar, bora para o nosso passo 6. Um dos pilares mais importantes de uma viagem, principalmente se ela for ao redor do mundo, são, sem sombra de dúvidas, são as passagens. Até porque sem elas você não vai a lugar nenhum, não é mesmo? Bom, agora que você já sabe os lugares que você quer visitar, você precisa tomar uma decisão importante que vai determinar o seu estilo de viagem. Você vai precisar escolher se você vai comprar voos separados, ou seja, avulsos, ou se você vai comprar uma passagem de volta ao mundo. Sim, essa passagem existe. Porém, sem dúvida alguma, a primeira ela vai te dar muito mais flexibilidade caso você inesperadamente decida mudar de planos. No entanto, a segunda você já vai comprar todos os trechos bem antes de você começar a viajar. A probabilidade de você seguir à risca essa segunda é bem maior, embora na minha opinião, é apenas minha opinião, seja de um jeito muito mais engessado de você viajar. Porém, tem gente que prefere viajar dessa maneira, justamente por causa da segurança e da praticidade de não ter que ficar perdendo tempo durante a viagem procurando passagens ou outros meios mais em conta de poder viajar. E não há nada de errado com isso, tá, gente? Cada um faz do jeito que achar melhor e se sentir mais confortável. As principais alianças de companhias aéreas, elas vendem esse tipo de ticket, mas você precisa respeitar algumas das condições. A primeira delas é o tempo mínimo de viagem, são 10 dias e não pode ser menos que isso, o máximo são de 12 meses. Outra regrinha é o número mínimo de trechos, são 3 e o máximo são de 16, né? 16 países você pode colocar aí. A viagem ela precisa começar e terminar no mesmo país obrigatoriamente, ou seja, ida e volta. Nessa passagem também um outro detalhe importante é que você tem que ter um sentido só, ou seja, você não pode sair do Brasil, ir para a África, depois voltar para o México, depois ir para a Europa, depois voltar para os Estados Unidos. Não, você tem que começar de um ponto e voar naquele outro, no mesmo sentido, tá? Não pode ficar tendo zigue-zague, então isso é uma coisa muito importante também. Mas também tem uma coisa legal dessa passagem, né? Se você pode fazer alterações no seu itinerário de volta ao mundo depois que ele já tiver traçado. Porém, se você ainda não começou a viajar, vai conseguir trocar sem taxas. Mas se você já estiver viajando, as CIAs podem te cobrar uma taxa aí, tá? Para traçar a rota e ter uma noção real de preço, você pode usar um desses 3 simuladores de viagem de volta ao mundo. Existem outros, é claro, mas esses são os principais alianças de companhias que funcionam no nosso mundo.
Os simuladores de viagem de volta ao mundo são a SkyTeam, a Star Alliance e a Oneworld. Eu vou deixar aqui o link de cada uma delas para você poder dar uma estudada, tá bom? Aqui eu tô passando muito brevemente os detalhes dessa passagem, porque eu sei que tem gente que prefere viajar nesse estilo. Não foi o meu estilo escolhido para poder viajar, porque eu tenho algumas vantagens e várias desvantagens, mas se vocês quiserem que eu faça um vídeo completo sobre esse tipo de passagem, questão de preço, de valores, se sai mais caro, se sai mais barato, todos os detalhes, me digam aqui nos comentários que se tiver uma aderência boa eu vou fazer esse vídeo para vocês. Agora bora pro nosso passo 5, né? Como a sua rota ela já está traçada e talvez, né, com as passagens já compradas, digamos que parcialmente pré-definida, você já vai começar a ter uma noção maior, bem mais precisa de quanto da sua jornada ela vai custar em dólar estadunidense ou em euro, na cotação do dia, né? Como você vai para outros países, provavelmente a maioria deles tem a moeda bem mais forte do que o real. Você vai precisar orçar todo o seu percurso, todos os seus gastos essenciais, no mínimo em dólar estadunidense. É muito importante isso. E isso vai incluir as passagens, hospedagem, alimentação, transporte e pontos turísticos. E por que eu estou falando para vocês padronizarem a sua viagem em dólar? O motivo principal é que a gente sabe que o real, infelizmente, ele sofre muita variação. Quando eu comecei a viajar, o meu dólar ele valia um valor, no meio da viagem já valia de outro valor e no final já um valor completamente diferente. Então a gente precisa ter uma noção em dólar. As conversas, né, as noções, mesmo que você vá para Tailândia que usa Thai baht, a noção que a gente tem de quanto custa um prato de almoço, quanto custa esse tour, quanto custa pegar um barco lá, a ideia é que a gente transforme isso em dólar. Mentalmente isso, com o passar da sua viagem, isso vai acontecer mais naturalmente, tá? Porque se você for pensar em real, se eu chegar para vocês agora e falar assim, ó, gente, ó, um prato de almoço na Tailândia custa R$10. Na hora que você for lá na Tailândia, daqui a um ano, esse prato ele pode estar custando 7 ou pode estar custando 20, sabe? Por isso que a gente eu gosto de informar as coisas em dólar. Então se eu falar que um prato de almoço na Tailândia, que é verdade, se você for para o norte da Tailândia, você consegue almoçar por $1,50, você vai chegar lá e vai estar $1,50, tá? Se eu falar em real, esse vídeo ele vai se desatualizar. Por isso que no mundo das viagens a gente pensa sempre em dólar. Uma dica bônus também é abrir uma conta no banco internacional, assim você consegue proteger o seu dinheiro das flutuações de câmbio, tá? E se você quiser que eu grave um vídeo também, porque esse é um assunto à parte, mostrando quais são os melhores bancos para abrir uma conta internacional, me pede aqui nos comentários. Uma outra dica legal é ter uma noção mais ou menos de preço, né, daqueles países que você está passando. Se você entrar, existem vários sites hoje que eles dão um custo de vida daquele país. Eu vou recomendar aqui o Numbeo e também o Nomadlist. Se você entrar nesse site, você vai ter mais ou menos uma noção de gasto, né? E agora é legal a gente entender que existem tipos de viagem diferentes. Você pode ir para Paris gastando $1.000 por dia, ou você pode gastar $5 por dia na média dos dias, né? Vai depender das suas escolhas. Mas esses custos, tá, pessoal? Se você entrar nesse site, você vai ter mais ou menos uma base para poder colocar na sua previsão financeira. E isso é muito importante para você não ficar na mão, tá bom? O próximo passo é cuidado com o seu dinheiro. É necessário que você tenha um controle de gastos, por mais que mínimo. Se você não faz isso, o seu dinheiro deixa de ser um ponto de atenção. E se você não tem noção do quanto você gasta por dia, é muito provável que você vai gastar mais do que deveria, podendo passar por um perrengue chique aí durante a sua viagem, ou pior, ter que recorrer ao seu cartão de crédito. Por isso, calcule aí direitinho quanto você pode gastar por dia, baseando-se principalmente no seu estilo de viagem, colocando um teto para que você não se empolgue tanto e acabe gastando mais em um país e tenha que sacrificar em um outro por conta das escolhas não programadas. Claro que você não precisa necessariamente seguir à risca nos seus gastos, e é bem possível que você faça umas escolhas ruins de vez em quando, sabe? E acabe gastando bem mais do que o planejado naquele dia. É normal, acontece muito com vários mochileiros mundo afora. Inclusive já aconteceu comigo também. Mas aí a grande sacada é que você já vai ter noção de quanto você passou e quanto você vai ter que sacrificar no próximo dia ou nos próximos dias. Vai depender muito do quanto você exagerou para que você consiga se manter dentro do orçamento. E para você calcular o orçamento, né, leve em consideração principalmente dois fatores. O primeiro é o custo de vida do país que você pretende visitar e o segundo é o seu padrão de costume, que vai incluir hospedagem, alimentação, meio de transporte, ponto turístico, aquelas comprinhas, sabe, souvenirs, roupa, essas coisas. As passagens são a parte desse cálculo.
Para facilitar toda a busca e para que você faça um orçamento dentro da realidade de cada país, existem alguns sites, né, como eu falei na dica anterior, que podem ver várias cidades do mundo, tá? E eu falei com vocês, eu vou deixar aqui no link da descrição, então vá lá, dá uma exploradinha nesses sites, que é muito bom. Falando um pouquinho especificamente de hospedagem, vai depender, é claro, de onde você pretende dormir. Você pode olhar nos buscadores a média dos preços de hostel, de Airbnb, de pousada, de hotel. Vai depender muito do estilo de viagem que você busca fazer. A dica é, sempre que você buscar fazer escolhas inteligentes, procurar opções mais em contas e pedir desconto. Barganhar mesmo, na cara de pau, porque funciona no mundo inteiro, tá, gente? Essa também não estava na lista, mas é uma dica muito importante. Seja cara de pau. Assim você vai conseguir o que deseja bem mais facilmente. Seja um desconto, seja um bônus, seja alguém que você se interessou, enfim. Tenha a cara de pau para pedir ou para perguntar. Isso é muito importante, tá? Para o nosso passo 3, nós vamos falar da reserva de emergência. Tem uma reserva de emergência e eu não estou falando aqui do cartão de crédito. Porque se você usar o cartão de crédito ou o débito brasileiro, vai fazer com que a sua viagem sofra um aumento absurdo. Isso porque você vai ter o IOF, além de pagar a alíquota mais alta, que é de 6,38% sobre a incidência daquele valor que você vai passar no cartão de crédito ou débito, tá? E além disso também, né, toda a moeda que você for passar, você tá na Tailândia, passou em Taibá lá, aquilo vai ser convertido para o dólar para depois ser convertido para o real. Então você vai ter uma bitributação. E o curioso é que até os viajantes mais experientes, eles não prestam muita atenção nisso. Então você que está assistindo esse vídeo, tenha atenção, evitar de usar cartão de crédito brasileiro, mesmo que seja internacional ou de débito lá no exterior. Quando eu falo sobre reserva de emergência, eu me refiro a dinheiro mesmo. Você precisa sim levar uma graninha sobrando para o caso de qualquer emergência acontecer e não frustrar a sua viagem por falta de orçamento, né? Justamente porque você não contou com a possibilidade, seja por motivos de saúde, seja porque você gastou mais do que deveria. Eu sugiro, gente, existem várias, quando a gente fala de reserva de emergência, a gente pode pensar em vários fatores, né? Existem pessoas que elas preferem ter uma segurança maior e pensar mais no longo prazo aí. Para essas pessoas que precisam ter esse sentimento, eu recomendo que você faça uma reserva de pelo menos, qual que é o seu custo de vida? Qual que é o seu custo de vida dentro de um mês? Vamos supor que você tem um gasto mensal de R$2.000. Então, eu recomendo salvar pelo menos 6 meses desse dinheiro. Ou seja, seria R$12.000, né? Então você, mesmo se acontecer algum problema e etc, você tem lá o seu mês, por 6 meses você vai conseguir ficar tranquilo. Para as pessoas que são mais tranquilas, não precisam dessa segurança, não porque tem a ajuda dos pais, não porque só porque não tem esse medo de acontecer, tá mais tranquilo em relação às viagens. Eu, por exemplo, para vocês terem uma ideia, eu não tenho que ninguém que me ajude, eu tenho que trabalhar para poder sobreviver. E se alguma coisa der errado, eu tenho que me virar para conseguir um trabalho para startar de novo, né? Começar a levantar dinheiro de novo. Mas eu sei que existem tantas possibilidades no mundo. Se alguma coisa desse errado comigo, o que acontece? Se eu acabasse meu dinheiro no meio da viagem, como já acabou algumas vezes, e depois eu posso contar essa história para vocês, o que eu faria era, eu ia entrar para dentro de um voluntariado. Se você não sabe o que é voluntariado, eu vou deixar aqui, ó, no card um vídeo explicando o que é voluntariado, mas eu entraria dentro de um voluntariado em qualquer país do mundo, ia ganhar hospedagem, alimentação, não ia ter custo de nada, ia procurar um trabalho online, né? Porque eu falo justamente sobre ganhar dinheiro pela internet online, então eu ia começar a trabalhar online para poder me tranquilizar. Então eu tenho mais tranquilo porque eu já vi essas experiências, já vi essas oportunidades, já aconteceu comigo e sei, parece que é muito fácil mesmo, né, pessoal, do jeito que eu tô falando, mas depois que eu vivi na pele a experiência de acabar o dinheiro, ter que conseguir um voluntariado de última hora e conseguir, ter que trabalhar do zero, inventar uma profissão do zero e ter conseguido, eu vi que existe possibilidade. É claro que a gente precisa se movimentar. Então, para pessoas que pensam assim como eu, o que eu tenho de dinheiro de reserva é pelo menos uma passagem de volta. Então, assim, se eu tô na Tailândia, eu sei que, sei lá, aconteceu um problema de saúde na minha família, eu preciso comprar uma passagem aérea para voltar para o Brasil. Então, essa é a minha reserva de emergência. Isso pode variar, como vocês podem entender. Então, eu acho que o que tem que acontecer é vocês enxergarem o que vai deixar vocês mais confortável durante a viagem de vocês. Vocês querem fazer uma reserva mais pé no chão, mais seguro, vamos chamar assim, ou uma que dá pelo menos alguma maneira de voltar para casa no caso de emergência. O próximo passo que é muito importante é ser minimalista, gente, isso faz uma diferença gigante.
palavrinhas da moda, eu sei, mas é inteiramente legítima. Não há nada mais frustrante do que você ficar carregando um monte de bagagem por aí, cheia de coisas sem utilidade real na sua viagem, apenas para fazer peso e o pior, que na maioria das vezes você não vai nem usar. Então só leve, gente, aquilo que você de fato sabe que vai usar. Além do mais, você pode ter uma série de dores de cabeça caso haja um problema do despacho da sua mala. Inclusive, acontece muito em aeroportos no mundo afora. Imagine se suas malas chegarem quebradas ou se mesmo nem chegarem no horário que você precisa de alguma coisa que está lá dentro, né? A bagagem foi extraviada. Isso é muito frustrante, perder metade do seu dia de viagem, além de custo para transportar tudo. A dica é levar tudo dentro do limite gratuito já pré-estabelecidos pelas companhias. Assim você não vai precisar gastar com despacho de mala, que aliás pode se tornar um gasto imenso e desnecessário. E gente, quando eu falo disso, muita gente vai falar assim: ah, mas Leandro, como é que você faz quando você sai de um país frio para um país quente? Como é que você faz com um casaco, não sei o quê? E gente, a resposta é: eu dou o casaco de frio e compro um novo, ou recebo uma doação no país novo que eu estiver passando. Aí você vai falar assim: ah, Leandro, mas é porque você tem muito dinheiro. Não! Sabe quanto custa para despachar uma mala, um excesso de bagagem? Você vai pagar lá fora no mínimo 60 euros para mandar sua mala pesada para um outro país, para viajar de volta para o Brasil, para ir para não sei aonde, para o seu próximo país. Imagina você ficar pagando pelo menos 60 euros de trecho em trecho. Sabe quanto custa um casaco de frio na Europa? Você vai num brechó, você consegue comprar por 10 euros, 20 euros, um casaco bom que vai te segurar o frio no inverno. Então sai muito mais barato você viajar dessa forma. Ou eu mesmo já recebi doação de vários viajantes também e já doei para vários viajantes quando eu faço essa transição de países quentes para países frios, tá? Uma dica bônus que eu vou dar aqui para vocês, bem legal de você pensar, é assim: na hora que você estiver fazendo a sua mala, você pensa: eu realmente preciso disso? Eu vou usar isso na próxima semana? Sinceramente, na próxima semana eu vou ser mais bonzinho com você. Eu vou usar isso no próximo mês? Se a resposta for não, deixa para trás. Não leva na sua mala. Só se você tiver certeza. Para as mulheres, levem roupas que você consegue ter flexibilidade, roupas versáteis, né? Você consegue ir para balada, ir passear na rua, ir para, sabe, ir para qualquer lugar, ir para o barzinho, para o restaurante. Não faça um look para cada ocasião, porque senão você vai precisar levar 500 malas, tá? Para os homens também, né? Muitos homens têm essa necessidade. E eu, gente, eu viajo com 10 camisas. 10 camisas para mim é mais do que suficiente para estar viajando aí por 2 anos pelo mundo. Passo 1, gente, o mais importante: permita-se experimentar. Permita-se. Sim, isso mesmo. Pega a minha visão aqui. Você está indo conhecer um país diferente, que tem pessoas diferentes, culturas diferentes, culinárias diferentes e que fala línguas diferentes. Uma dica muito importante é deixar todas as barreiras do preconceito em casa, guardadinha, e vá o mais limpo possível. Até porque na maioria das vezes o nosso achismo sobre determinado país e cultura, e até mesmo sobre pessoas que desconhecemos, são frequentes, errados ou deturpados. Vai por mim, a internet não mostra a realidade, nem a televisão. Então não se prive de ser feliz. Não deixe de experienciar e viver o novo por causa desses conceitos. Acredite, tudo se tornará lembranças boas e histórias para contar. Depois de tudo isso, eu desejo para vocês uma boa viagem. Gente, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Esses passos, eles parecem simples, mas eles são muito importantes. O momento que eu resolvi fazer esse vídeo é porque eu estou embarcando para a minha segunda volta ao mundo. Sim, pessoal, acho que na hora que sair esse vídeo, eu já vou estar no meu primeiro destino da minha viagem. Então, porque eu acho que eu vou soltar esse vídeo no domingo, então domingo eu já vou estar viajando, porque minha viagem é sábado. Então eu resolvi colocar esse vídeo aqui porque são os preparativos que eu tô tendo para minha viagem de volta ao mundo. Então se você quer ver para onde eu vou, como é que tá todo o esquema, como é que é uma viagem de volta ao mundo, etc., corre lá no meu Instagram, @euleandromariani. Se você gostou desse vídeo, deixa seu like, se inscreve no canal se você não é inscrito, e um grande beijo, e vamos viver viajando, viver com liberdade geográfica.